Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald e essa é a nossa segunda aula sobre análise imediata e separação de misturas. E no nosso curso, essa é a nossa quarta aula aqui nesse ano, beleza? Eu vou falar de dois processozinhos de separação de mistura que não deu tempo de falar a aula passada e o restante da aula a gente vai ficar por conta de resolver exercícios da lista que eu mandei para você. Por falar nisso, se você não tem a lista, você pode pegar lá no Moodle, na plataforma, ou se você pode fazer um comentário aqui, ó, faz um comentário, manda seu e-mail, pede que eu mando para você a lista, sem problema nenhum, mando na hora. Eu tenho ali PDF salvo, então é só facinho, eu mando para você. Por falar nisso, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que eu postar um material novo, vai aparecer para você. Assim eu te ajudo a aprender um pouco mais de química e você me ajuda a divulgar o canal. Bora lá então? Então aqui, ó, falando ainda sobre os processos de separação de mistura, esse processo aqui, liquefação fracionada, ele é muito útil para você separar misturas gasosas. Pensa, por exemplo, no ar atmosférico. Ó, deixa eu pegar uma cor amarela aqui, ó. Ó, se você tem o ar atmosférico, o ar atmosférico é basicamente formado de gás nitrogênio e gás oxigênio, né? Aproximadamente aqui, ó, 80% e 20% de O2. Estou arredondando aí para a gente simplificar um pouco. Se você pegar o ar atmosférico e resfriá-lo a uma temperatura muito baixa, olha aqui, ó, temperatura de menos, vou pegar um laser aqui, ó, menos 200 graus Celsius, você faz o ar virar líquido. Quando o ar vira líquido, você coloca ele numa condensadora, na verdade isso aqui é um evaporador, né? E aí, aumentando a temperatura, os gases, eles voltam para o estado de líquido para o estado gasoso em temperaturas diferentes, ó. O nitrogênio volta a 196 graus Celsius, o argônio a 186 graus Celsius e o oxigênio líquido a 183 graus Celsius. E aí você consegue, liquefazendo esses gases em temperaturas diferentes, você consegue separar esses gases de uma mistura homogênea. Lembrando que toda mistura de gases sempre é mistura homogênea. Sempre. Toda mistura gasosa sempre é mistura homogênea. Ok? E o último processo de separação de mistura que eu vou falar para vocês é o processo de liofilização. Muita atenção com esse processo chamado liofilização, que ele tem sido muito presente, né, em provas de concursos, provas de vestibular e assim por diante. Liofilização, por exemplo, serve para você recuperar livros, recuperar capas de CD, capas de LP. Quando você tem, em bibliotecas, né, tem alguns livros que são muito raros, livros que não têm preço, né, não tem valor estimado de tão raro e importante que o livro é. E existem relatos de livros, por exemplo, que foram molhados em enchentes, esse tipo de coisa. Quando esse livro entra em contato com a água, para minimizar esse impacto que a água faz ao molhar as páginas do livro, esse livro pode ser liofilizado. Como é que funciona? Ora, primeiro você congela, olha só, você congela o líquido. Ou, no caso, você congela o livro mesmo. Pega o livro e põe no freezer. Só que freezers em temperaturas muito baixas. Quando você congela o líquido que está lá, automaticamente esse líquido não vai se espalhar nas páginas do livro e, por consequência, esse líquido não vai molhar as páginas do livro. Quando o líquido congela, né, aí você vai fazer o seguinte, ó, através do abaixamento de pressão, quando você abaixa a pressão, automaticamente sabe o que acontece? O líquido que está molhando as páginas do livro, ele sublima, olha só, ele sublima. E você lembra o que é sublimação? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, quando você congelou o livro molhado, por exemplo, o líquido, a água que estava molhando esse livro, congelou, certo? Aí você abaixa muito a pressão do sistema e existe um diagrama que mostra isso, que é o diagrama de fases da água. Ele tem esse jeitão aqui, ó. Ó, o diagrama de fase da água é desse jeito aqui, ó. Aqui você tem pressão, aqui você tem temperatura. Na verdade, eu não queria falar muito do diagrama de fase porque não é o tema da aula, mas dá para explicar alguma coisa aqui para vocês. Ó. Qualquer ponto nessa região indica estado sólido, nessa região estado líquido, nessa região estado gasoso. Basicamente, quando você faz a liofilização, você está fazendo isso. Ó. Você pegou o livro que foi molhado pela água, né? Por exemplo, se eu estiver
liofilizando a água que está molhando um livro para preservar esse livro, né? Então você pega aqui, ó, a água que está no estado líquido, congela ele abaixando a temperatura para ele ficar sólido, depois abaixa a pressão e aumenta a temperatura um pouquinho. Quando isso acontecer, a água que estava congelada lá no livro, ela sublima, ela passa direto para o estado gasoso. E aí você tira a água que estava molhando aquele livro. Com esse processo, é possível você remover mais de 95% da água que estaria molhando o livro, por exemplo. Eu vi, o ano passado, uma entrevista com Charles Gavin, que é um artista do ex-Titãs, né? bem conhecido, e a coleção de LPs dele foi molhada numa enchente lá em São Paulo. Aí ele contratou uma empresa, a empresa congelou os discos dele, e aí depois ele ia liofilizar um por um para remover essa água, sublimando essa água quando ela ia embora para a atmosfera, para conseguir recuperar aquelas capas de LPs que devem ser antigos, devem ser muito raros, inclusive a coleção dele deve ser uma coleção que eu, por exemplo, gostaria muito de conhecer. Mas enfim, vamos lá. Então, o processo de liofilização tem aparecido muito em concursos de vestibulares. É assim que funciona a liofilização. Como prometido para vocês, ó, aqui agora a gente vai falar de alguns exercícios que eu coloquei para vocês na nossa lista, tá? Volto a repetir, se você não tem a lista, vale a pena você ou manda um e-mail para mim, comenta aqui, ó. No comentário você manda seu e-mail, que aí eu respondo para você o e-mail com a lista anexada tranquilamente. Ou então, lá na plataforma Moodle, logo em cima dessa aula aqui, ó, tem a primeira aula de separação de misturas, a lista e essa segunda aula que eu estou colocando para você, beleza? Enunciado da questão número 1 da nossa lista fala o seguinte, ó. Decantação é um processo que pode ser utilizado para a separação de líquidos immiscíveis. Opa, decantação para a separação de líquidos immiscíveis é decantação com o funil de bromo, que é esse equipamento que você está vendo aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, ó, em um funil de decantação, que é exatamente o funil de bromo, foram adicionados água, benzeno e um pouco de cada um dos sólidos, hidróxido de sódio e fenolftaleína. Após agitação e repouso, formaram-se duas fases líquidas distintas, as quais foram separadas, abrindo-se a torneira do funil, como mostra a figura. Então deixa eu explicar o que aconteceu aqui, ó. Ele fez uma mistura de água, ó, água mais benzeno, né? Acontece o seguinte, pessoal, a água é uma substância polar e o benzeno é um hidrocarboneto, portanto é uma substância apolar. Esses dois não são miscíveis, eles não se misturam, como água e óleo também são immiscíveis, né? Então, água e benzeno automaticamente vão se separar. Então, água não se mistura com benzeno. Quando ele adicionou hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio, que é NaOH, e que é uma base, ele é solúvel na água. Então, o hidróxido de sódio vai se dissolver na água. E a fenolftaleína é um indicador ácido-base. Essa fenolftaleína também é solúvel na água e, inclusive, a fenolftaleína no meio básico, ela assume coloração rosa. Tá? Ela fica com a cor rosa intensa. Então, o que vai acontecer? A água não se mistura com benzeno, a água vai dissolver o hidróxido de sódio e a água vai dissolver a fenolftaleína. E como a água, por ser uma substância polar e o benzeno apolar, e como a água é mais densa que o benzeno, essa fase 2 aqui, ó, vai ser a fase que conterá água mais o hidróxido de sódio dissolvido, formando o meio básico, mais a fenolftaleína. E a fase de cima, essa fase 1, será a fase que vai conter o benzeno, que é apolar e é menos denso que a água. A fase líquida 2, olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando sobre a fase líquida 2, obtida no copo de Becker, é constituída de quê? Olha só, a fase líquida 2 é a que vai descer primeiro aqui no funil de bromo, e é essa fase 2 aqui, ó, fase 2, que vai estar presente no Becker. Ou seja, ela é composta de quê? De água
mais hidróxido de sódio mais a fenolftaleína. Água mais hidróxido de sódio mais a fenolftaleína está aqui na resposta da letra E. Portanto, para essa questão, resposta letra E. Questão interessante, né? Bem legalzinha, da Federal aí do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba. Vamos lá. Próxima questão, questão número 2 da UFPE. Ela fala o seguinte, ó. Associe as atividades do cotidiano abaixo com as técnicas de laboratório apresentadas a seguir. O que ele quer? A sequência correta. Veja, as técnicas são filtração, solubilização, extração, destilação. Quais são as técnicas que ele falou lá, os processos? Ó, preparação de cafezinho de café solúvel. Ora, o que é o café solúvel? Aquele pó que você mistura com água quente, ele se dissolve e vira o café. O que é isso daí? Ora, é o processo de solubilização. O café solúvel está se solubilizando, está se dissolvendo na água. E essa metodologia é o processo 2, né? Preparação de um chá de saquinho. Quando você tem um saquinho que você mergulha na água quente, o que a água quente faz? Ela dissolve algumas substâncias que estão presentes nas folhinhas do chá que você está mergulhando na água. Esse processo se chama extração, é o processo 3, né? Coar um suco de laranja. Quando você coa um suco de laranja, você usa um filtro ou um coador. Esse processo é filtração. Então aqui vai ficar 1. Então de cima para baixo, a sequência é 2, 3, 1. 2, 3, 1 está aqui, ó, na resposta da letra A para essa questão. Tudo bem? Então para ela a resposta a letra A. Como eu estou selecionando algumas questões da lista, agora eu vou lá para a questão número 4, ó, direto para a questão número 4. 4 e 6 eu vou fazer nessa tela. Ó. Questão 4 fala o seguinte. Tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Então, água do mar e areia é a mistura heterogênea. Sabes que a água do mar é salgada, ou seja, tem sal dissolvido, né? A água do mar é salgada porque existe sal dissolvido nessa água. E que contém principalmente cloreto de sódio dissolvido, que é o nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio, NaCl. Das alternativas abaixo, escolha uma que permita separar os 3 componentes dessa mistura. Então vamos lá. Quando você tem uma mistura, vou colocar assim de azul, ó. Quando você tem uma mistura de água do mar, mais areia, tá? Como é que você faria para separar a areia da água do mar? Ora, você pode separar por filtração. Então, se você fizer aqui, ó, o processo de filtração, ó, esse processo 1 vai ser o processo de filtração. Se você fizer o processo de filtração, olha o que vai acontecer. Você vai separar 2 fases dessa mistura. Primeiro, a areia, que fica retida no filtro, e você separa a água salgada, que vai ser o filtrado, que passa para baixo do filtro, né? Para separar a água salgada, ou seja, os componentes da água salgada que são sal e água, né? Aí você pode fazer 2 processos. Se você fizer evaporação, a água vai embora em estado de vapor, vai para a atmosfera e você só aproveita o sal. Se você quiser as 2 partes da mistura, a água e o sal, você quer os 2 componentes da mistura, a água e o sal, você faz uma destilação simples. Então aqui, ó, fazendo o processo 2, que é uma destilação simples. Aí você vai separar, ó, o sal que fica retido no sistema e a água que destila e passa para o outro recipiente. Portanto, ó, você consegue separar essa mistura com uma sequência de 2 processos. Filtração e depois uma destilação simples ou uma evaporação. Vai de você querer ou não querer aproveitar a água. Nesse caso, a resposta dessa questão está aqui, ó, na letra D. Filtração e destilação simples. Bem legal essa questão. Resposta letra D. Beleza? Vamos lá para a questão 6. Ó. Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo comestível
no recipiente que contém sal de cozinha. Olha a tragédia aí, ó. Deixou o óleo cair dentro do saleiro, né? Considerando que o sal não é solúvel no óleo, mas é solúvel em água, como será possível recuperar o sal e o óleo, deixando-os novamente em condições de uso? Veja o que ele falou. Como será possível recuperar o sal e o óleo? Ou seja, ele quer recuperar os dois componentes, os dois temperos, o sal e o óleo. Como é que a gente pode fazer para recuperar, portanto, sal e óleo? Veja, nós temos uma mistura de óleo comestível, mais sal de cozinha, ok? O que você pode fazer para separar essa mistura? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é acrescentar água. Joga água no sistema. Quando você vem aqui, quando você vem aqui e joga água no sistema, o processo 1 é jogar água no sistema. O que a água vai fazer? A água dissolve o sal, mas não dissolve o óleo. Se ela dissolve o sal, mas não dissolve o óleo, você está dissolvendo uma das frações da mistura. Por isso, você, ao jogar a água no sistema, realizou uma dissolução. Estou escrevendo errado aqui, ó. Realizou uma dissolução fracionada. Então, com a dissolução fracionada, você dissolveu somente um dos componentes da mistura, uma das frações da mistura. E ao fazer uma dissolução fracionada, peraí que eu apertei o botãozinho errado aqui, ó. Ao realizar uma dissolução fracionada, a sua mistura passa a ser assim, ó. Óleo mais, deixa eu colocar diferente, vou colocar assim, ó. Sua mistura vai ser óleo mais água salgada. Uma mistura com duas fases. O óleo fica por cima porque ele é menos denso, a água salgada fica no fundo porque ele é mais denso. Aí o que você pode fazer para separar o óleo da água salgada? Veja que aqui o estudante está numa república estudantil, não está num laboratório, porque um funil de bromo separaria essa mistura aí tranquilamente. Como ele não está num laboratório, está assim numa república estudantil, ele pode separar esses dois por decantação. Aqui, ó. Quando você faz a decantação, ó, processo 2, você fez uma decantação. Ao decantar a mistura, você pode retirar a parte que fica por cima da mistura e aí você consegue separar uma fase da outra fase. Ou seja, a parte de cima da mistura, porque é menos densa, é o óleo de cozinha que você já retirou na decantação. E fica na parte de baixo do recipiente a água salgada, né? Aí o que você pode fazer? Para obter o sal novamente, veja que ele quer recuperar o sal e o óleo, ele não quer recuperar a água. Então aqui, ó, você pode realizar o processo 3, que é o processo de evaporação. Ou seja, coloque essa mistura para aquecer. Quando você evapora essa mistura, a água vai embora no estado de vapor e o sal fica no recipiente. O sal fica sólido. E quando o sal fica sólido no recipiente, você obteve o sal separado da mistura. Então, quais são os processos na sequência que você faz para obter o sal e o óleo novamente? Você faz primeiro uma dissolução fracionada, depois uma decantação, depois uma evaporação. Assim você consegue separar o óleo e obtê-lo separadamente do sal de cozinha sólido. Resolvemos a questão número 6. Legal essa questão, uma questão da Unicamp, segunda fase. Beleza? Bora lá para a questão agora número 12, é isso? Isso, questão número 12. Ó. A questão 12 fala aí o seguinte, ó. Abaixo está esquematizado o fluxograma relativo, ó. Esses fluxogramas são legais de você entender, ó. Relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. É parecido com aquela anterior, ó. Você tem aqui azeite, mais água, mais açúcar dissolvido, né? Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2, como sendo respectivamente quais processos. Então vamos lá. Quando você tem uma mistura de azeite mais água com açúcar,
a água e açúcar formam uma fase só. Então, azeite fica por cima, água e açúcar fica por baixo, né? Esse processo 1, veja, vou colocar um laranja aqui, ó. Esse processo 1 está separando o azeite, ó, está separando o azeite da água doce, ou seja, da água com açúcar. Esse processo, lá nas alternativas, ó, poderia ser destilação? Não, destilação não. Poderia ser filtração? Filtração só se for com funil de bromo, né? No caso seria decantação com funil de bromo. Decantação pode? Pode. Decantação pode? Pode. Filtração? Não. Então aqui eu já elimino letra A, letra B e letra E. Então esse processo aqui, ó, é na verdade uma decantação. Processo 1, a decantação. Deixe em repouso, o azeite vai para cima, você remove ele, o azeite está separado da água com açúcar. Aí, o processo 2, veja, ó, o processo 2 separa a água do açúcar e pelo jeito você está obtendo a água e obtendo o açúcar também. Dá para separar a água do açúcar por centrifugação? Não, porque o açúcar está dissolvido na água. Se ele está dissolvido, ele não separa por centrifugação nem por filtração. Então aqui você faz uma destilação simples. E ao fazer uma destilação simples, você separa a água do açúcar, obtendo os dois componentes da mistura. Por isso que a resposta da questão aqui, ó, está na letra C. Beleza? Legal a questão da Unicinos aí. Bom, agora vem da lista de vocês a questão número 16. Ó. Considere as misturas, deixa eu pegar uma amarelinha aqui, ó, as misturas água e óleo, água e sal de cozinha, água e areia. Para separarmos completamente a água, devemos usar respectivamente quais processos? Para separar a água do óleo, você pode fazer uma decantação, inclusive uma decantação com o funil de bromo, certo? Então aqui, ó, funil de separação pode? Pode. Filtração? Filtração não separa não. Destilação simples, nesse caso, também não. Filtração? Filtração não. Destilação fracionada? Também não. Só com essa primeira, a gente acha a resposta da questão 16, que está na letra A. Ó, água e cloreto de sódio, você pode separar por evaporação, ou por destilação. Qual a diferença, Ronald? Evaporação se você não quiser a água. Destilação se você quiser a água, né? No caso aqui ele colocou uma destilação simples. E água de areia, basta usar o filtro, ou seja, faça uma filtração que você consegue separar. Por isso, confirmando aqui, ó, resposta letra A para essa questão. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Mais duas questõezinhas para a gente encerrar nossa aula. Ó. Aqui, ó. Questão número 19 e questão 20. Curioso que essas duas questões, a 19 e a 20, elas se referem ao mesmo processo, né? Aqui, ó. Para separar os componentes do sistema formado por sal de cozinha e carvão em pó, um estudante realiza os tratamentos 1, 2 e 3 de acordo com o seguinte sistema. Ó. Então você tem aqui o processo 1, o processo 2 e o processo 3. Aí ele pergunta o que ocorre em 1, depois o que ocorre ó, em 2. Qual é o processo 2? Vamos entender lá o processo? Ó. Você tem sal de cozinha mais carvão em pó. Colocou água em excesso. O que a água faz? Ela dissolve o sal de cozinha e aí você passa a ter uma solução aquosa de água e sal com o carvão em pó. Então a água dissolveu só uma fração da sua mistura. Isso é chamado, ó, vou colocar assim, ó, processo 1. Processo 1 é chamado de dissolução fracionada. Porque a água que você acrescentou só dissolve um componente da sua mistura. Tanto é que o sal de cozinha agora está presente na solução aquosa. A solução aquosa mais o carvão em pó foram separados pelo processo 2, onde o carvão está separado da solução aquosa. Como o carvão não se dissolve na água, você pode separar isso aí fácil por filtração. Pega um filtro de café igual aquele de papel e separa os dois. Ó. Então o processo 2
simplesmente é uma filtração com filtro de papel. E aí o processo 3, você tem a solução aquosa, separa e obtém o sal de cozinha. Veja que aqui ele não coloca a água, né? Portanto, o processo 3, muito provavelmente, é uma evaporação. O que ele perguntou? Em qual o processo que ocorre? Dissolução fracionada. Então, letra A, dissolução do sal de cozinha, é isso que aconteceu. Portanto, para a questão 19, resposta letra A. E para a questão 20, a operação que ocorre em 2. Em 2 foi uma filtração. Ó. Destilação simples não, cristalização não, filtração sim. Está aqui a resposta letra C. Fusão fracionada não, sifonação também não. O que é sifonação? Você usa uma mangueirinha e puxa a parte de cima da mistura. Pensa em água e óleo. O óleo fica por cima, não fica? Você usa uma mangueirinha, puxa com a boca mesmo, se não for uma substância tóxica, aí você tira a parte superior da mistura usando essa mangueirinha. Essa mangueirinha, no caso, se chama sifão, beleza? Mas confirmando aí, resposta letra C. Então, com essas duas questões, que na verdade são duas questões sobre o mesmo esquema, eu encerro essa parte do nosso conteúdo, né, que fala sobre análise imediata e separação de misturas. É um conteúdo tranquilo, é um conteúdo fácil e é um conteúdo que vira e mexe aparece aí numa prova de vestibular. Sabe que prova que gosta muito disso aí? Prova do Enem. Prova do Enem gosta muito de análise imediata e separação de misturas, tá bom? Se você gostou, quero te pedir para dar um like aqui embaixo, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal. De novo, sempre que eu postar alguma coisa nova, vai aparecer para você. Eu te ajudo a aprender química e você me ajuda a divulgar esse canal aqui que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Meninos, abraço para vocês. Aguardo você para a aula da próxima semana. Tchau, tchau.